28 dias depois e 28 semanas depois, contém finais alternativos, sombrios, trágicos e até mais impactantes do que os finais oficiais. Neste vídeo, você vai conhecer todos os finais alternativos de 28 dias depois e 28 semanas depois. Vem comigo! Fala, Geeks! 28 dias depois. Final alternativo 1. Esse é o final alternativo mais conhecido de 28 dias depois e foi filmado por completo. Ele chegou a ser exibido em algumas sessões e está presente nos extras do DVD. Nessa versão, tudo acontece de maneira parecida até o momento em que Jim é baleado ao tentar salvar Serena da violência dos soldados. Mas aqui está a diferença. Jim não sobrevive. Serena e Hannah o levam, desesperadas, até um hospital abandonado. Elas tentam reanimá-lo, aplicam remédios, fazem massagem cardíaca, lutam com todas as forças, mas não adianta. Jim morre. Em vez de um grito de alívio e reencontro, como no final oficial, o que ouvimos é o silêncio. Selena olha para o nada, devastada. Hannah está em choque. As duas, agora sozinhas, deixam o hospital e caminham pela estrada vazia, incertas do que virá. Não há resgate, não há avião, não há esperança visível. É um fim cru, direto e realista. Um lembrete de que, em um mundo colapsado, nem sempre os heróis sobrevivem. E talvez esse tenha sido o ponto principal. Segundo entrevistas com os criadores, esse final foi a primeira escolha deles. Eles acreditavam que era mais fiel ao tom realista e pessimista do roteiro. Mas após exibições testes nos Estados Unidos, o público considerou o desfecho muito deprimente. Muitos queriam ver Jim, Selena e Hannah juntos. Queriam acreditar que havia um futuro. Queriam um raio de sol depois de tanta escuridão. Foi então que surgiu a ideia do final com um hello no campo, gravado posteriormente. Mas, ainda assim, o final alternativo nunca foi abandonado completamente. Ele aparece nos DVDs e Blu-rays como o verdadeiro final. É como se os próprios criadores quisessem dizer: esse era o que estávamos tentando contar. 28 dias depois, final alternativo 2. Esse é, sem dúvidas, o final mais curioso e ousado já concebido para 28 dias depois. Ele nunca chegou aos cinemas, nunca chegou às exibições teste, e quase ninguém fala sobre ele. Estamos falando da ideia que ficou conhecida como o final da transfusão. Tudo começa com uma mudança simples, mas crucial. Frank não morre. No corte original, como você deve lembrar, Frank é infectado ao ser atingido por uma gota de sangue de um corvo morto. A cena é icônica, trágica e chocante. Ele se transforma diante da filha, e isso desencadeia a chegada do grupo à base militar dos soldados. Mas e se, em vez disso, eles tentassem salvá-lo? Nesse final alternativo, Jim, Serena e Hannah decidem não desistir de Frank. Eles se refugiam em um hospital abandonado e bolam um plano arriscado e quase suicida: fazer uma transfusão completa de sangue entre Jim e Frank. A teoria deles é simples. Se conseguirem remover todo o sangue infectado de Frank e substituí-lo por sangue saudável, talvez consigam salvar sua vida. Talvez possam curar alguém do vírus da fúria. Mas a um custo. O doador seria Jim. Apesar de emocionalmente poderoso, esse final foi rejeitado pelos criadores por motivo prático. Ele não faz sentido biologicamente. O vírus da fúria, no universo de 28 dias depois, se espalha em segundos. A infecção acontece logo após o sangue contaminado entrar em contato com olhos, boca ou feridas. Logo, uma transfusão de sangue jamais teria tempo de funcionar. Quando Frank fosse infectado, não haveria volta. Além disso, os criadores sabiam que, embora o gesto fosse bonito, poderia confundir o público. Daria a entender que o vírus pode ser curado, o que iria contra toda a proposta do filme, que trata o colapso social como um ponto sem retorno. Mesmo assim, o final foi parcialmente filmado e aparece em storyboards incluídos nos extras do DVD. Ele permanece como em si poderoso,
uma lembrança de que a linha entre o herói e o Martin é muito mais tênue do que parece. 28 dias depois, final alternativo 3. Agora vamos ao final mais misterioso e menos comentado de todos, o final de storyboards, ou como alguns chamam, o final puramente visual. Esse nunca foi filmado, mas foi detalhado por Alex Garland e Danny Boyle nas entrevistas e materiais bônus. A ideia era simples, direta e devastadora. Mostrar o resultado da jornada sem mostrar Jim, sem final feliz e sem qualquer esperança. A versão segue de forma parecida com o final alternativo 1. Jim morre e Serena e Hannah continuam sozinhas. Mas, ao contrário das outras versões, que ainda oferece algum vislumbre de conexão, como a estrada aberta ou o avião no céu, este final termina de forma abrupta. As duas estão sentadas, exaustas, numa casa abandonada. Um rádio toca um chiado contínuo. O sol entra pela janela, mas não aquece. Nenhuma voz, nenhuma esperança. Apenas o som do nada. Uma imagem final mostra o rosto de Serena em close, uma expressão entre raiva e calmaria. Então, a tela escurece, sem palavras, sem trilha sonora, sem resposta. 28 semanas depois, final alternativo. Existe um final alternativo para 28 semanas depois que muda tudo. O final alternativo de 28 semanas depois foi incluído como bônus dos DVDs e Blu-rays, mas não entrou no corte final do cinema. E ele ocorre logo após a cena em que Andy teme foge do helicóptero com Flynn, o piloto militar que ajuda na fuga. A princípio, tudo parece resolvido. As crianças escaparam de Londres. Elas estão voando para longe. Flynn está exausto, mas aliviado. Mas aí vem o choque. Em vez de cortar diretamente para o rádio em Paris, o final alternativo mostra um epílogo silencioso e angustiante. Andy está sentado no helicóptero. O rosto dele está marcado pela mordida que recebeu do próprio pai, Dom, quando estavam se escondendo nos esgotos. Mas Andy ainda está consciente, lúcido. Ele não se transformou, ele não virou um zumbi. E isso nos remete a algo essencial do filme. Andy, como sua mãe, é imune ao vírus. Por fora, ele parece normal, mas o vírus ainda está no sangue dele. O mesmo vírus que destruiu a Grã-Bretanha em semanas. O helicóptero voa para longe. Então, a câmera foca em Andy, os olhos abertos, um corte discreto em seu rosto, uma respiração firme. Ele está carregando a destruição para onde quer que vá. O final alternativo sugere que não foi alguém infectado que escapou para Paris. Foi Andy, o garoto, aparentemente salvo, na verdade é um novo vetor da catástrofe global. E aí está o grande golpe narrativo desse final. A esperança da sobrevivência foi, na verdade, a semente do apocalipse mundial. Esse final alternativo foi idealizado pelos roteiristas Joan Joffe e João Carlos Fresnadillo, com uma forma de criar uma conexão mais direta e pessoal com a nova pandemia. Em vez de simplesmente mostrar que o vírus chegou à Europa, eles queriam explicar como. Mostrar que não foi por uma falha militar ou por um passageiro aleatório, mas sim por uma tragédia irônica. A tentativa de salvar duas crianças inocentes foi justamente o que condenou o mundo inteiro. Uma crítica ao ideal da inocência. A ideia de que sempre existe um lado certo. Reforça a mensagem central da franquia. O horror não nasce só do vírus, mas das decisões humanas. Apesar de poderoso e emocionalmente devastador, o estúdio decidiu manter o final com os zumbis nos túneis de Paris por duas razões principais. Primeiro, mais ação, menos reflexão. O final de Andy exigia que o público ligasse os pontos por conta própria, algo que poderia passar despercebido para quem não estivesse atento aos detalhes da imunidade da família. Mostrar zumbis em Paris é mais direto, visualmente impactante e mais alinhado ao ritmo acelerado do terceiro ato do filme. Segundo, continuação em aberto. A ideia de Andy como vetor silencioso abria possibilidades mais sutis para a sequência. Mas os produtores queriam algo que deixasse o público animado para uma próxima onda de terror,
não apenas reflexivo, mas sedento por ação e destruição em escala global. Ou seja, preferiram o barulho à poesia. Agora comenta, qual final alternativo você acha que deveria ter sido oficial? E qual você acha que teria mudado toda a franquia? Comente para não perder nenhum vídeo e continuar explorando os bastidores do cinema, das séries e dos games. Tudo da cultura pop, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima, fui!